Olá, sou Ricardo Feltrin, jornalista há 34 anos, dos quais 27, quase 28, cobrindo televisão e mídia. Hoje eu quero fazer um comentário aqui da minha opinião, fazer uma análise. Muitas pessoas me perguntando uma coisa super pertinente nesse momento aqui. Vamos lá? A pergunta é: por que a Globo está apoiando tanto a regulação, ou como eles dizem, regulamentação das redes? O que leva a maior empresa de mídia do Brasil, uma das maiores do mundo, que está sentada em cima de um caixa de 13 bilhões de reais, tem sua dívida totalmente administrada, fatura muito, 15 bilhões, 17 bilhões por ano. O que leva essa emissora a tentar calar as redes sociais? Eu fiz alguns itens que eu vou tentar responder para vocês. Podem concordar ou não, mas é a análise que eu tenho a partir de tudo que eu estudei sobre TV e história da TV. Bom, vamos só relembrar um pouquinho. Primeiro, tem um vídeo aqui nesse canal que se chama Como a Globo se tornou dona da mídia no Brasil. Se vocês quiserem ver, está mais detalhado. Mas vamos começar só rapidamente. A Globo nasce em 1965. Roberto Marinho, né? Isso aí no tempo do jornal O Globo, ganha do presidente, da presidência da República, a outorga, né, era a TV Paulista, e se torna Rede Globo em 1965. A Globo começa em quarto lugar no Ibope, atrás de Tupi, Record e Excelsior. 1965. Em 1969, ela já se torna primeiro lugar em audiência. A partir daquele dia, nunca mais ela perdeu o Ibope nas 24 horas do dia em nenhum estado, nenhuma capital do país. Nunca. Bom, como é que chegamos a esse ponto de ficar em primeiro lugar? Simplesmente porque a Globo imediatamente apoiou o golpe dos militares, 1964, depois vai ter o ato institucional número 5, e ela cola na grade, e é tão simpática com o governo militar, que eles passam a ajudá-la. Então, um dos primeiros projetos dos militares era criar uma rede nacional de telecomunicação, porque o Brasil é muito grande, né? Como diz o clichê, um país com dimensões continentais. Então, a Embratel começa a montar sua rede, a rede de telecomunicações do Brasil, em todos os estados, né? Todas as capitais. Ainda não ia atingir tudo, mas estava lá no Acre, Rondônia, Ilha de Marajó, eles vão para isso. E a Globo, eles convidam a Globo, ela faz uma parceria aí, informal com o governo, e onde a Embratel vai, ela vai lá colocar a sua estrutura também, e assim se torna a primeira emissora do país a ter a maior cobertura de televisão. Ao lado disso, o governo militar começou a retribuir o apoio para a Globo, entupindo a emissora de dinheiro, um dinheiro que a gente nem faz ideia hoje, eu nem vou tentar atualizar, são dados muito antigos. O que o governo militar colocou nos anos 70 e 80, até 1986, na Globo, faria a atual gestação da rede morrer de vergonha. Não dá para falar, mas são dezenas de bilhões de reais. Tudo que o Brasil tinha era tudo na Globo. Aí vai falindo a Excelsior, a Record na maior crise, devendo até o osso, depois fecha a Tupi, e ela foi crescendo com esse apoio militar, se tornou isso, esse monstro que ela é hoje. Então, vamos resumir aqui, por que agora, né, a Globo está apoiando essa regulação das redes? Eu fiz 5 itens aqui, então vamos lá. O primeiro, dinheiro. A Globo não tem partido, já falei várias vezes, o partido da Globo é seu caixa. Pela primeira vez na história, a grande publicidade, como diz o nosso presidente, o grosso da publicidade, está vindo para as redes sociais. Isso nunca aconteceu antes, gente. Então, vocês imaginam, as redes, elas, pela primeira vez, a Globo não tem controle sobre um veículo. Então, para ela,
ela está perdendo poder. Ela perdeu o poder, primeiro, porque ela não consegue controlar as redes, não pertence a ela. Segundo, porque seu produto digital, todos os seus produtos digitais, G1, G-Show, Globo ou Globo.com, se você parar para pensar hoje, perto do tamanho, não são líderes. Estão muito longe, sabe, de um UOL, por exemplo. É absurdo, mesmo um BBB. Então, a Globo não entrou no mundo digital com o pé direito. Globoplay, fracasso, um verdadeiro fracasso, dá 1,8% de público de todos os serviços de streaming. Então, tem esse desaforo, né? O fracasso das suas plataformas digitais. Terceiro, ela quer prejudicar as redes, quer torná-las, prejudicar ao máximo, porque assim, uma regulação de rede vai diminuir o alcance das redes sociais e da própria internet. Como ela é um fracasso, pode-se dizer, nas redes sociais, e como ela não tem poder, e como está entrando muito mais dinheiro nas redes sociais, no Facebook, no Google, aqui no YouTube, o que ela pode fazer? Prejudicar ao máximo essas redes para diminuir o alcance delas. Mais um, o esquerdismo que tem dentro das redações. Na verdade, eu chamo de fantoches, porque, como eu disse, a cúpula da Globo não tem partido. Mas ali embaixo está cheio de, que eu considero fantoches, que eles acham, eles são de fato esquerdistas, são de fato progressistas, esse nome é ridículo, né? Porque essas pessoas, para mim, a política delas, a ideologia é um atraso de vida, né? Para mim é duro acreditar que tenha o nome de progressismo, e eles defendem isso com unhas e dentes, porque sabe que para a emissora é melhor. Então, hoje, por exemplo, teve uma participação de novo dele, né? André Trigueiro, um dos mais militantes que tem ali, né? Ele vai salvar a floresta, ele sabe falar sobre o Vaticano, ele entende submarino que explode, ele sabe sobre astronomia, Starship, sabe tudo. E aí hoje ele está falando das redes. E ouçam o tipo de argumento que o cara dá. Só para atualizar vocês. Dias atrás, uma menina de 8 anos morreu inalando ou bebendo desodorante. Em tese, ela fez isso porque fazia parte de um grupo aí de desafio de internet, tipo Baleia Azul, não sei se vocês lembram, que era desde o tempo lá dos 4chan. E aí ele vai falar o seguinte, ouça. Regulamentar esse tema. Ele é obrigado a fazê-lo porque foi provocado. E foi provocado porque o Congresso não é que seja lento na regulamentação. O Congresso, a maior parte dos parlamentares, interditou esse debate. Do meu ponto de vista, isso é gravíssimo. É crime de lesa pátria. Enquanto o Congresso se finge de morto, pessoas morrem pela falta de regulamentação. Eu não estou exagerando. Se você quiser lembrar, mais um óbito, está longe de ser o primeiro, de uma menina com o desafio do desodorante, dos aerossóis. Tem automutilação ao vivo nas redes, em algumas redes, no plural, sem a devida interdição. Incitação, como a gente sabe, é bom sempre lembrar aqui, a pedofilia, a pornografia infantil, incitação a suicídio, tem de tudo que aparece listado como crime no Código Penal no mundo real e que não deveria deixar de ser entendido como crime no mundo virtual. Então, quem primeiro se beneficia dessa ausência de regulação são os criminosos das redes. O segundo grupo de beneficiados são justamente as big techs, porque elas têm, eu diria, um negócio ainda mais lucrativo, onde não tem a despesa, que eu acho que deveria ser obrigatória, de montar equipes e promover inovação tecnológica com sistemas de rastreamento, alerta e interdição de páginas, de contas, onde esses crimes sejam deliberadamente praticados de forma, como ocorre hoje, impune, o que é um absurdo. Eu me lembro do Zuckerberg, que havia Zuckerberg, no Congresso americano, ele que está à frente da Meta, fazer a autorregulação.
E ele montou a equipe, ele fez investimento e ele promoveu inovação tecnológica. Com a eleição de Trump, ele tirou o time de campo, virou casaca e deixou de ter esse aparato em favor da inibição, do constrangimento, que essas redes possam ser palco do cometimento desses crimes. Um terceiro subgrupo, eu poderia ir longe, mas eu vou me ater ao meu tempo aqui. Depois dos criminosos das redes e das big techs, eu preciso falar dos parlamentares, que fazem política baseada em fake news. Fake news não é mentira, fake news é a fabricação em escala industrial de mentiras deliberadamente propagadas com o propósito de depredar reputação, prestígio e credibilidade de pessoas físicas ou jurídicas. Ano que vem tem eleição, Marcelo, é bom lembrar. Será que eles agora estariam, por alguma razão, mais dispostos a promover regulação? Não é conveniente aquele discursinho, regular é censurar, que não cola em nenhum lugar sério do mundo. No parlamento brasileiro colou. Não é pro STF. Gente, em primeiro lugar, né? O que uma menina de 8 anos está fazendo na internet sem monitoramento dos pais? Tem um monte de aplicativos. Minha amiga mostrou aqui outro dia, o filho dela tem 7 anos, ela deixa ele usar o celular 1 hora por dia, depois do jantar, e ela fica vendo tudo que ele está fazendo. Então, vai culpar as redes sociais. Segundo lugar, essa asneira de falar que pedofilia, que violência e que automutilação estão nas redes sociais. Trigueiro não entende porcaria nenhuma de internet. Isso aí está na Deep Web, o cérebro de osso. Isso está na Deep Web, não tem controle das redes. Você acha que as pessoas vão ficar trocando pedofilia em rede social? Mostra para mim em página que tenha isso, seja no Facebook, seja no Twitter, onde tem. Quando tem alguma, se aparecer, tem denúncias imediatas. Então, não tem controle das redes a Deep Web. Terceiro, é uma desculpa esfarrapada para a censura, porque a Globo perdeu completamente o controle da opinião das pessoas. Ela não se conforma de ter se tornado irrelevante. Por último lugar, a última coisa, por que está apoiando tanto a regulação das redes? E o Lula? Porque tem a promessa do governo de dar dinheiro no ano que vem a juros módicos para que a Globo e outras emissoras possam instalar a TV 3.0, que nada mais é do que transformar a TV aberta brasileira em streaming. Então, são esses os motivos do apoio. Agora, aparece desculpa, isso aqui é o discurso de fantoche, e ainda vem falar da eleição do ano que vem. Ora, peço desculpa, mas a sua... Ora, quem inventou essa mobilização que eles acusam hoje, a direita, ou extrema-direita, como eles falam, dentro das redes sociais, foi o PT, no primeiro governo Obama, que inventou as MAVs, né? Mobilização ou movimentos em ambiente virtual, militância em ambiente virtual. Um grupo que, por exemplo, perseguiu um monte de gente no Brasil, comediantes, perseguiu Lobão, perseguiu Danilo Gentili, perseguiu o Léo Lins, todo mundo, principalmente humoristas, não é curioso isso? E músicos e artistas. Então, é esse motivo do apoio da Globo. A Globo não está preocupada com criança, coisa nenhuma. Quem quer fazer crime, se quiser trocar, eles vão fazer onde? Pode fazer por e-mail, pode fazer por carta. Você vai proibir o correio, vamos censurar e regular o correio, porque tem gente mandando droga, inclusive em envelopes, e quem tem culpa para isso é a rede social. Então, é um discurso frouxo, vazio, censurador, e pela segunda vez na história, a Globo está defendendo uma ditadura. Ela sempre defendeu governos, menos o último. Por que ela apoia o Lula, para terminar? Porque ela conseguiu cooptar todo o petismo. Hoje você vê petista em rede social, por exemplo, quando eu faço qualquer crítica, vem me atacar como um ódio, como se a Globo, a família Marinho, fosse a própria família deles. Porque eles perceberam que a Globo está apoiando o Lula, ainda que com vergonha, por causa dessa queda absurda de popularidade dele. E a Globo sabe que ela jamais cooptaria a direita ou os conservadores, que odeiam ela. E ela sabe disso porque tem pesquisas internas que falam isso, tá bom? Esses são os motivos. Vão conseguir, provavelmente, regulamentar as redes. Vai chegar um momento que uma crítica como essa que eu estou fazendo aqui vai ser censurada também.
Todo mundo. Doutor André Marcília, a Madeleine Laxo, todo mundo que criticar esse governo, a gente já vê hoje essa mobilização. E é engraçado que são incompetentes. Podiam trabalhar no mesmo limite. Inventar fake news não é monopólio da direita, viu, meu filho? De jeito nenhum. O que você fez, Trigueiro, nesse seu discurso, é uma grande fake news também.